O recado foi dado sobre a temporada de 2026 pelos dois principais candidatos à presidência do Grêmio, e eu tô falando de dinheiro. A gente vai falar sobre as manifestações mais recentes do campo político e as boas notícias que chegam do CT Presidente Luiz Carvalho. Gabriel Mack de saída? É uma pergunta que fica no ar e que assusta, ainda mais depois do desempenho na final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas e esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é um oferecimento de KTO, para você brincar, se divertir com responsabilidade. É um site proibido para quem é menor de idade. Juízo nessa data FIFA, tem Brasil cedinho, né, 7h30 da manhã, mas responsabilidade é o que a gente pede para você. Responsabilidade, site proibido para menor de idade, tá bom? É a KTO que me permite falar sobre as últimas informações do Grêmio e eu quero ir para o CT Presidente Luiz Carvalho, porque lá no CT Gremista nós tivemos boas notícias na reapresentação do grupo. Marcos Rocha, que foi poupado do jogo treino do final de semana, participou normalmente da atividade. Cuéllar e Carlos Vinícius também treinaram, eles que jogaram 30 minutos cada um no duelo contra o Brasil de Pelotas. Eric Noriega voltou já da data FIFA, trabalhou no CT, mas apenas atividades físicas, mas vai ser integrado ao grupo de jogadores no treinamento desta terça-feira e estará à disposição para o jogo contra o São Paulo. O único problema da data FIFA é o Aravena. Ele sentiu um desconforto muscular defendendo a seleção do Chile, que aliás jogou contra a seleção peruana, e o Aravena nem ficou no banco de reservas justamente por conta deste desconforto. Acaba virando dúvida, né? E muito possivelmente nem ficará no banco no duelo contra o São Paulo. Para o jogo contra o Tricolor do Morumbi, que a gente vai abordar muito a partir de agora, o Grêmio ainda tem uma indefinição, na verdade são duas indefinições, mas pelo mesmo motivo, né? E a indefinição do STJD, porque tanto Marlon quanto Kahneman estão aguardando uma resposta do presidente do STJD para a liberação. No caso, seria a anulação dos cartões recebidos contra o Red Bull Bragantino. Lembrando que a Procuradoria do STJD recomendou ao tribunal a anulação por conta dos erros da arbitragem, mas depende do presidente do tribunal. E se ele não der o aval, os dois vão ter que cumprir o que é hoje acordado. O terceiro cartão amarelo para o Marlon e a expulsão do Walter Kahneman. Não há uma data certa, um horário certo para essa resposta, mas o Grêmio está aguardando. Eu já conversei com pessoas que acreditam, eu já ouvi muito pessimismo em relação a este ok do presidente do STJD, não tem o que fazer, é preciso esperar e só depois desta definição o Mano vai poder bater martelo sobre o time titular. O que está definido é o árbitro do jogo, e o árbitro é um ponto sensível, ainda mais depois dos problemas recentes, né? Vai apitar o Davi Lacerda, que é árbitro do Espírito Santo, ele será o comandante de Grêmio e São Paulo na Arena. O histórico dele em 2025 apitando jogos do Grêmio para o Tricolor não é bom, tá? São 3 jogos, 3 pontos conquistados, 3 empates. O Grêmio empatou com o Red Bull Bragantino, o Grêmio empatou com o Corinthians em 1-1, os 2 jogos foram 1-1, tá? E o Grêmio empatou com o Ceará em 0-0. É esse juiz aí que não dá nem cartão para a expulsão, ou melhor, para a punição do Ailon, do Ceará, que faz a falta no Balbuena e fratura o Balbuena. Né? Ele deveria ter expulsado, não fez, mas também é importante que se diga que o VAR deveria ter trabalhado naquele lance de uma maneira mais efetiva, né? De qualquer maneira, é o árbitro do jogo da próxima quinta. Eu preciso virar a página e falar sobre política, porque tivemos alguns pontos importantes a serem destacados nas últimas horas. Paulo Calef e Odorico Roman participaram de 2 sabatinas, pelo menos 2 que eu acompanhei. Tanto no Donos da Bola da TV Bandeirantes, quanto no programa Zona Mista da Rádio Gaúcha, tá? Se não for o Zona Mista eu peço desculpa, mas eles participaram lá na Rádio Gaúcha com a galera de GZH. E eles abordaram temas importantes, diretrizes para o próximo ano, tipo renovação do Mano Menezes,
Renato Portaluppi pode ser contratado? Aliás, esses dois temas sensíveis, eu fiz um conteúdo mais aprofundado, bem especial, recomendo você, ao sair daqui, assistir voltando um vídeo de Grêmio aqui no A Dupla. Mas, antecipando, Renato, descartado, e Mano Menezes tem um dos lados que até namora, tá? O Odorico, ele deu sinais de que estuda. O Calef, ele já não foi tanto assim, mas diz que quer conversar com o Mano depois do término do Campeonato Brasileiro. É importante que a gente deixe claro aqui que os dois comungam de um pensamento. Não haverá recurso externo em excesso no próximo ano, tá? O Grêmio vai trabalhar com um projeto administrativo, esportivo sustentável, com ênfase na reorganização financeira e estrutural do clube. Seja a vitória do Calef, seja a vitória do Odorico, este é o plano. E este recado, ele é dado e é enfatizado pelos dois, porque o torcedor sonhou com o Marcelo Marques injetando dinheiro, um dinheiro externo. E isso não vai acontecer nem com o Calef, nem do Odorico. Eles enfatizaram que não haverá grandes investidores externos nos seus mandatos e que é preciso ter esta consciência, o torcedor precisa estar preparado para isso. Os dois com esse discurso bem alinhado, e eu acho importante que eles realmente salientem isso, porque expectativas foram criadas, né, e o torcedor não pode ficar se enganando com algo que não vai acontecer. Pra gente começar a fechar o Diário do Grêmio KTO, vamos falar da gurizada, e essa é uma parte muito boa, mas tem um lado ruim, tá? Eu quero falar sobre Gabriel Mack. Destaque Gabriel Mack, um dos principais talentos da base do Grêmio. O Grêmio, de acordo com as últimas informações, teria aceitado a oferta do Shakhtar Donetsk de 15 milhões de euros para vender Gabriel Mack, de 17 anos, para o time da Ucrânia. A transferência depende apenas da vontade do jogador. O que nós sabemos, essa informação de algumas semanas atrás, não sei se isso mudou, tá? É que o staff do Mack não quer ir para a Ucrânia. E esse é um lado bem positivo. Perdeu o Mack agora por 15 milhões de euros, eu particularmente, aqui a opinião, acho errado. E pelo que nós sabemos, uma das chapas, a chapa do Odorico, chegou a pedir pro Guerra, pelo amor de Deus, não vende. Não vende que a gente quer o Mack, caso, né, a nossa chapa seja a vencedora na corrida presidencial. Para quê? Para montar um projeto vencedor, tendo o garoto da base, um cara que é extremamente promissor. Mas as questões financeiras, no entendimento do Guerra, estão muito apertadas e o Grêmio está precisando de dinheiro. 15 milhões de euros foi a proposta do Shakhtar e a gestão está aceitando esta oferta. Está nas mãos do empresário e do atleta a ida para o futebol ucraniano. 15 milhões de euros depois da atuação que ele teve contra a equipe do Atlético Mineiro na final do Campeonato Brasileiro Sub-17, eu acho pouco. O Grêmio venceu e venceu bem o Atlético Mineiro pelo placar de 4-1, encaminhando o título do Campeonato Brasileiro Sub-17. Não tem por que não acreditar na conquista. Há o jogo da volta ainda, mas são 3 gols de vantagem para a equipe gremista defender lá na Arena MRV no próximo sábado. É claro, é futebol, muita coisa pode acontecer. O Atlético Mineiro teve a melhor campanha da competição, mas o jogo que o Grêmio fez diante do Atlético na Arena chamou a atenção e encantou os mais de 7 mil gremistas que lá estiveram. O Grêmio teve um jogador a mais durante boa parte do jogo, mas é importante dizer o aproveitamento, né? A forma como o time se comportou, Luca marcando, o João Borne marcando, uma atuação muito boa do Gabriel Mack, que eu já citava antes. O Grêmio faz o 4-1 e o 4-1 sai até injusto. Eu acho que o Grêmio não merecia ter tomado gol e mais do que isso, poderia ter ampliado. De qualquer forma, tá com uma mão na taça. Quem sabe uma mão e 3 dedinhos, 4 dedinhos, tem o jogo da volta no próximo final de semana, lá em BH, para o Grêmio, faltando 90 minutos, se sagrar o novo campeão brasileiro Sub-17. Será que vai rolar? Gostou do jogo? Deixa aqui nos comentários, junto com o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.